Olá pessoal, tudo bem? Professor Zé Marcos falando, muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já aproveite para deixar seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações do canal. Bom, hoje a gente vai falar de duas medidas importantíssimas de associação entre variáveis, de relação entre variáveis, a covariância e a correlação. Vamos entender como calcula e como interpreta esses indicadores. Vamos lá? Vamos começar falando, portanto, sobre medidas de associação, de relação entre as variáveis. Tá claro? Então, a primeira que a gente vai falar é a covariância. Variância, já sabemos que vem de variação, variabilidade e de conjunto, combinado. Eu quero saber como as variáveis estão variando em conjunto, para saber a relação entre elas. Poxa, professor, mas variação em relação ao quê? Uma observação em relação à outra? Sim, mais ou menos isso. Eu quero saber a variação conjunta das variáveis em relação à média de cada uma. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, eu tenho dois fundos aqui, um fundo cambial e um fundo de ações, e capturei 8 dados de retorno desses fundos cada um. Eu quero saber qual é o grau de relação, de associação entre os retornos desses fundos. Eu quero saber como que eles variam conjuntamente. E a variância aqui, eu vou medir igualzinho a gente fez lá na variância tradicional, em relação à nossa média. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei meu fundo cambial e tirei a média do fundo cambial, dos retornos dos fundos cambiais. Deu 15%. Peguei o fundo de ações, os retornos dele, calculei uma média desses retornos. Somei todo mundo e dividi pelo número de observações, 8 observações. Então, a média do fundo cambial é 15, a média do fundo de ações é 10. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada um desses retornos e vou fazer uma relação, um desvio em relação à média. Pronto. Então, menos 5, menos 15, eu vou chegar num desvio em relação à média de 20. Vou fazer a mesma coisa para o Y. 0 menos 10, menos 10. 25 menos 15, menos 40. Menos 5 menos 10, menos 15. 30 menos 15, 15. 15 menos 10, 5. 20 menos 15, 5. 15 menos 10, 5 também. 15 menos 15, 0. 5 menos 10, menos 5. 30 menos 15, 15. 15 menos 10, 5. 40 menos 15, 25. 45 menos 10, 35. 15 menos 15, 0. Menos 10, menos 10, menos 20. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os desvios do fundo cambial X aqui em relação à sua média. E a gente tem os desvios do fundo de ações Y em relação à sua média. O que eu vou fazer aqui? Aqui a gente tem a variação em relação à média, entre aspas, a variância. Agora eu quero ver a variância conjunta, combinada entre eles. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. Vou multiplicar um desvio vezes o outro. Menos 20%, menos 10%. 2%, negativo com negativo dá positivo. Menos 40% vezes menos 15%, 6%. 15% vezes 15 vezes 5%, 0,75%. 5% vezes 5%, 0,25%. 0 vezes menos 5%, 0. Passo a fazer a conta. 15% vezes 5%, 0,75%. 25% vezes 35%, 8,75%. 0 vezes menos 20%, 0. Pronto. Aqui eu tenho os retornos conjuntos. Na verdade, não retornos, né? As variações, os desvios conjuntos em relação à média. Então, aqui eu sei como que as coisas estão variando em conjunto. Daí o nome covariância. Eu não tenho 8 observações? Tenho 8 observações, ó. Tenho 8 variações conjuntas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média dessas variações conjuntas para chegar justamente na nossa variância. Então, somei todo mundo e dividi por 8, por N, pelo número de observações, para achar a média desses desvios conjuntos. Está aqui. Essa é a nossa famosa covariância. Então, a covariância populacional, que a gente acabou de calcular,
vai ser dada pelo quê? Vai ser dada pela somatória, esse aqui de somatória, dos desvios de x em relação à sua média, multiplicado pelo desvio de y naquela mesma linha em relação à sua média. É a somatória dos desvios conjuntos dividido pelo número de observações, n. Se você quiser calcular isso no Excel, facinho. Você coloca a fórmula covariância.p de população, coloca uma série de dados x, vai colocar uma série de dados y e vai dar Enter. Se você é chique igual eu, tem Excel em inglês, você vai escrever a fórmula covariance.p de população também. Coloca a série de dados, as séries, né, de dados, e vai chegar na sua covariância. Agora, quase sempre em finanças a gente trabalha com amostras. Então, igual a gente fez para variância, se a gente está trabalhando com uma amostra, eu tenho que te punir pelo fato de não estar usando a população. Então, eu vou aumentar um tiquinho a sua variância conjunta. O que eu vou fazer? Ao invés de dividir por n, eu vou dividir por n menos 1. Vai ter 1 grau de liberdade aí. Então, se você quer a covariância amostral, que geralmente é calculada com base em amostras, quase sempre é o caso em finanças, a gente vai fazer a somatória dos conjuntos, das variações conjuntas, tá aqui, ó, dos desvios conjuntos, soma a variação de x em relação à sua média multiplicado pela variação de y em relação à sua média, e divide por n menos 1, não por n. Professor, como calcula isso no Excel? Covariância.a de amostra, põe a série de dados x, põe a série de dados y, ou em inglês covariance.s de sample, amostra em inglês. Bom, então como que a gente interpreta a covariância? Está aqui a nossa covariância 2,643. Essa é a nossa medida de relação entre o fundo cambial e o fundo de ações. Como que a gente interpreta isso? A covariância nada mais é, como o próprio nome já diz, que a variação conjunta entre as variáveis. É uma medida de associação, de relação entre as variáveis. Mede a variância em conjunto delas, como as variáveis caminham em conjunto, como se fosse um casalzinho. Será que elas têm movimentações similares? Será que de alguma forma elas estão relacionadas? Para onde uma vai, a outra vai também em relação a desvios em relação à sua média? Então, covariância, variabilidade conjunta entre duas variáveis. Então, a covariância vai ser positiva quando as duas variáveis caminham em conjunto e uma relação direta entre elas. Tá claro? Uma relação positiva. Quando uma sobe, a outra também sobe em conjunto. Se a covariância é negativa, quer dizer que quanto uma variável sobe, a outra desce. Quanto maior x, menor y, então a covariância vai ser negativa. Você tem uma relação negativa entre as variáveis. Se é positiva, quanto maior uma, maior a outra. Agora, qual que é o grande problema da variância? O grande problema da variância, se é que é um problema, é como que eu interpreto esse indicador aqui, ó. Como que eu interpreto esse 2,643? Eu sei que ele é positivo, legal. Então, quando x sobe em relação à sua média, y também, na média, sobe em relação à sua média. Então, tem uma relação positiva entre as variáveis. Quando x cai em relação à sua média, y também cai em relação à sua média. Relação positiva aí. Agora, a magnitude do valor da covariância vai depender das unidades de medida. Esse que é o ponto. É complicado eu ter uma interpretação da covariância aqui em valor absoluto. Vamos supor que eu multiplicasse esses meus valores por 100. Ou dividisse por 100. Os desvios iriam ser, consequentemente, multiplicados por 100, cada um, e, consequentemente, a covariância está em uma outra escala. Ia estar bem maior, meramente pelo fato de eu ter mudado a escala das observações, a magnitude de grandeza das observações. Portanto, a medida de covariância ela vai depender da sua unidade de medida. Se em vez de percentual aqui eu fizesse decimal, por exemplo, em vez de menos 5%, colocasse menos 0,05%, o meu númerozinho aqui, com certeza, ele também ia estar em decimal. Ia estar 0,02643. Então, a covariância, novamente, ela é dependente
das unidades de medida das variáveis. Eu não tenho muito poder, se eu não conheço a escala de medida das variáveis, de julgar, de interpretar aquele coeficiente, aquele valor. Tá claro? Então, se eu multiplicar cada um por 100 aqui, eu vou multiplicar minha covariância por 100. Não quer dizer que a relação entre elas está mais forte 100 vezes. Quer dizer que a covariância aumentou porque eu aumentei ou diminuí a minha escala de medida, não porque a relação é mais forte ou mais fraca. Tá claro? Um exemplo para a gente entender isso. Suponha que a gente esteja interessado na relação entre altura, que é o nosso x, e peso, que é o nosso y das pessoas. Provavelmente eu tenho uma relação positiva entre as variáveis. Quanto maior a altura, maior vai ser o peso. Deve ter uma relação positiva. A covariância deve ser positiva. Se a altura for medida em polegadas, obtemos valores numéricos muito mais elevados para as variações de x que quando a gente mede a altura em centímetros. Ou quando a gente mede a altura em metros, nossas variações vão ser, por outro lado, menor que quando a gente mede em centímetros. Desse modo, quando a altura é medida em polegadas, a gente pode obter um valor mais elevado para o numerador da covariância aí. E aí a covariância vai estar maior, mesmo quando a natureza da relação não é alterada. Pô, professor, entendi, legal, entendi que é covariância, vai medir a relação conjunta entre as variáveis. Tá claro? Então, graficamente, como é que fica? Quando uma covariância é positiva, a gente tem essa relação entre as variáveis, que no eixo horizontal x, no eixo vertical y. Quando x aumenta, y, na média, também aumenta. A gente tem uma relação linear positiva. Quando a covariância é próxima de zero, quer dizer que eu não tenho muita relação entre as variáveis. Elas não caminham em conjunto, elas não covariam. Tá aqui, não dá para falar se tem uma relação positiva ou negativa. Se tiver alguma relação, é baixinha, é fraquinha. O que é uma covariância negativa? Opa, quer dizer que x e y vão ter uma relação linear negativa. Quanto maior for o x, em média, menor vai ser o y. Aqui tem o nosso ponto zero. E a gente já discutiu, a magnitude do valor da covariância depende das unidades de medida das variáveis. Bom, professor, já entendi, já falou isso, não seja repetitivo, mas como que a gente pode fazer para conseguir interpretar melhor essas medidas de relação? Como que eu poderia fazer para padronizar esse valor, para que a unidade de medida da variável não afetasse o valor da medida de associação? Simples! Eu não estou fazendo a variação em relação à média para calcular a covariância. Para relativizar e padronizar isso, eu posso pegar a variação e padronizar justamente pelo desvio padrão. Quão longe as medidas estão distantes da média. Pronto. Aí eu consigo o desvio padronizado. Tranquilo. Eu vou fazer isso e vou fazer também isso daqui em y. Vou pegar os desvios e vou dividir pelo desvio padrão. Vou padronizar os desvios. Pronto. Se eu fizer isso daqui e tirar uma média, a gente vai chegar na nossa querida correlação. Dessa forma, a correlação é uma covariância, entre aspas, reduzida. Se eu pegar a covariância, dividir pela multiplicação dos desvios de x e de y, pronto, eu chego na correlação. E a correlação, diferente da covariância, a medida dela não é afetada pela escala de medida. Eu padronizei. Olha só o que eu fiz aqui. Vou padronizar as informações. Então, eu tenho a média e tenho o desvio padrão do fundo cambial. Eu tenho a média e tenho o desvio padrão do fundo de ações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus desvios e vou padronizar por quão longe cada observação está, em média, afastada da média. Então, aqui eu peguei o meu desvio em relação à média, vou fazer isso para x, vou fazer isso para y. Desvio em relação à média, desvio em relação à média padronizado, desvio em relação à média padronizado, e assim vai. Vou colocando os desvios em relação à média padronizados. Multiplica um pelo outro. Multiplicou um pelo outro, a gente vai chegar na nossa medida de somei todo mundo, dividir por 8, para tirar a média desses desvios padronizados em conjunto. Pronto. Cheguei na nossa querida correlação. Olha que interessante. Então, a correlação vai ser prima irmã da covariância.
Basta pegar a covariância e dividir pelos desvios de x e pela multiplicação, né? Do desvio de x e do desvio de y, desvio padrão. Pronto, chegou na correlação. Por outro lado, você pode fazer a conta inversa, né? Você pode chegar aqui a covariância é igual a correlação multiplicado pelos desvios de x e pelos desvios de y. Tá claro? Então, são medidas prima-irmãs. Agora, olha, qual que é a parte legal da correlação? Qual que é a parte bacana da nossa correlação? A parte legal da correlação é que isso daqui está padronizado, tem um padrão, tem uma escala fixa. A correlação, por estar padronizado pela quantidade de desvios, a covariância padronizada pela quantidade de desvios, isso aqui vai variar de -1 até +1. Sempre, sempre, sempre a correlação vai ficar nesse intervalo. Então, se eu tenho uma correlação negativa, eu tenho uma relação negativa entre as variáveis. Se eu tenho uma correlação positiva, eu tenho uma relação positiva entre as variáveis. Agora, quanto mais próximo dos extremos, mais forte é essa relação, mais forte é a associação entre as variáveis. E aí eu consigo ter algum poder de julgamento. Por exemplo, é como se fosse uma nota na escola, de 0 a 10, ou de 0 a 1, por exemplo. Aqui eu tenho uma relação positiva entre as variáveis, e de 0 a 10, ou de 0 a 1, a nota foi de 7,339, ou 0,7339. Isso quer dizer que a relação é positiva e forte. Se a relação for maior do que 7, se a correlação for maior do que 0,7, né? Isso daqui é uma relação forte. Se tiver entre 0,4, 0,5 e 0,7, é uma relação moderada. E se tiver abaixo de 0,4, é uma relação fraca entre as variáveis. Aqui, para a correlação, eu consigo ter um poder, um critério para conseguir analisar e ter um julgamento sobre a relação entre as variáveis. E no Excel, como que a gente faz isso? É a fórmula Correl, C-O-R-R-E-L, de correlação. Aí você coloca Correl, abre parênteses e põe sua série de dados aí, que você vai chegar na correlação. Então, correlação também é uma medida de variabilidade conjunta. Prima irmã da covariância, ela vem da covariância. Qual que é a principal vantagem da correlação? Opa, a principal vantagem da correlação é que eu posso comparar valores facilmente. Isso aqui não é afetado pela unidade de medida. Sempre a correlação vai variar de -1 a +1. Quando que a gente tem uma correlação maior do que 7, a gente tem uma forte associação entre as variáveis. Quando eu tenho uma relação entre 0,4 e 0,7, uma moderada associação entre as variáveis. E menor do que 4, a gente tem uma fraca associação entre as variáveis. Novamente, correlação é igual à nossa covariância dividido pela multiplicação dos desvios padrão de cada variável. Por um lado, é legal isso. Por outro lado, para calcular a correlação, vou precisar calcular também os desvios, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu consigo comparar. Agora, muito cuidado, hein? Quando a gente fala de correlação, a gente está falando de uma relação linear entre as variáveis. Linear, seja positiva ou seja negativa entre as variáveis. As variáveis podem estar associadas de uma maneira exponencial, de uma maneira quadrática. A correlação, ela vai medir a relação linear entre elas. Cenários extremos. Eu teria uma correlação linear perfeita, positiva, igual a 1. Nesse caso, as variáveis que a gente está analisando se comportam de maneira idêntica, elas são irmãs, são igualzinhas, são gêmeas. Ou seja, quando um determinado ativo sobe 1%, na média, o outro ativo acompanha, também sobe 1%. Quando cai 1%, na média, o outro ativo também cai 1%. São ativos espelhados. São ativos que são idênticos o comportamento deles, estão perfeitamente associados. Eu poderia também ter uma relação linear perfeita, porém negativa. Elas são gêmeos, mas no sentido oposto, no sentido negativo. Aí a correlação vai ser igual a -1. Ou seja, quando um ativo sobe 1%, na média, o outro ativo ele cai 1%. Na mesma proporção, só que em sinal inverso. Quando um ativo cai 1%, o outro subiria, na média, 1%. E a gente poderia ter uma correlação linear nula. Quer dizer que os ativos são independentes.
se comportam de maneira independente. Não tem associação nenhuma entre as variáveis. Professor, para que a gente usa isso em finanças? Basicamente para formar carteiras. Lembra do que a nossa avó fala para a gente? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não coloque na sua mesma carteira ativos que se comportam da mesma maneira. Pode colocar, não tem problema, você faz o que você quiser. Só que você não vai estar diversificando, você vai estar colocando todos os seus ovos na mesma carteira. Porque tudo aquilo que está na sua carteira se comporta da mesma forma. Se você quer diversificar sua carteira, você tem que buscar ativos que têm pouca correlação entre si, se possível, correlação negativa. Aí você vai reduzir o risco da sua carteira. Olha só. Então, uma relação linear perfeita e positiva. Está aqui, ó. Uma relação linear perfeita e positiva. Quando um sobe, o outro sobe na mesma magnitude. Um acompanha o outro. Aqui a gente vai enfraquecendo um pouco nossa relação positiva, uma relação de 0,8, uma relação de 0,4, aqui não tem relação, ó, não dá para ver nenhuma relação, e aqui começa uma relação negativa fraca, quando um sobe, o outro desce, aqui uma relação negativa forte, quando um sobe, o outro desce, mas de maneira mais acentuada, e aqui uma relação linear negativa e perfeita. Note que a inclinação depende, né? Vai depender a inclinação aí. Tá claro? A inclinação, se é bem inclinada a relação linear ou pouco inclinada, vai depender aí dos retornos dos ativos. Olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante essa nossa última série de dados. Dá para ver claramente que as variáveis estão associadas. Tem uma associação, tem um padrão aqui, ó. Uma relação quadrática, enfim. Outra relaçãozinha aqui. Tem um padrão, tem uma relação. Porém, aqui a medida de correlação vai se aproximar de zero. Porque, embora haja uma relação, essa relação não é linear. A correlação só vai capturar relações lineares entre as variáveis. Agora, qual que é a causa dessa relação? Eu posso falar que quando as variáveis estão relacionadas, tem forte correlação ou alta covariância, eu posso falar que uma causa a outra? Quando uma sobe, isso daí leva uma relação de causa e efeito com outro? Não! Não podemos falar que relação linear entre as variáveis, correlação e covariância implicam em causalidade. Muito cuidado com isso, hein? Não podemos falar que uma correlação forte significa relação de causa e efeito. Não é isso. Eu só quero ver como que as variáveis caminham em conjunto. Só isso. Eu não quero falar nada sobre causalidade, que uma causa a outra. Isso está bem claro no nosso exemplo. No nosso exemplo aqui, tanto o fundo cambial, tanto o fundo de ações, tem uma correlação forte e positiva. Eles estão fortemente associados. Agora, quer dizer que um aumento de um causa um aumento no outro? Não. Não é isso. Só quer dizer que as variáveis caminham positivamente em conjunto. Elas estão associadas. Não quer dizer que uma causa a outra. Muito cuidado com essa interpretação. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como que a gente calcula, como que a gente interpreta a covariância e correlação, essas medidas tão importantes de associação. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.